a saída do ministro da Educação, Cid Gomes, depois da pressão dos deputados do PMDB, deixou ainda mais abalada a relação do PMDB com o governo Dilma Rousseff. Sobre esse assunto, a gente conversa com o cientista político Benedito Tadeu César. Boa tarde, seja bem-vindo, professor. E aí eu pergunto, olha, vamos fazer o seguinte, ó, num estado, vou começar pelo Rio Grande, né, no estado do Rio Grande do Sul, que tudo se divide entre vermelho e azul, chimangos e maragatos, né, sempre um lado e o outro lado B e lado A. Como é que isso foi possível, por exemplo, a gente ter uma aliança, por exemplo, do PT a nível nacional, né, em nível nacional? Isso foi uma invenção do presidente Lula, foi um mérito do presidente Lula? Como é que a gente consegue enxergar o micro e o macro nesse sistema todo, entre PMDB e PT? Olha, que causou um certo constrangimento na campanha eleitoral. Exatamente. Bem lembrado. Veja, o PMDB é um partido muito fragmentado, não é? E muito regionalista. Não é? Quer dizer, a cada estado, ele é um partido muito mais estadual do que nacional. Não é? Ele tem a maioria dos governos estaduais, tem a maioria das prefeituras no país. Não é? Veja, desde a última eleição, acho que o último candidato do PMDB foi Orestes Garcia, há 4, 5 eleições atrás. Não é? Depois nunca mais eles tiveram candidato a presidente da República. Por quê? Não é? Porque, na verdade, não interessa ao partido disputar a presidência da República, porque, como ele tem um peso regional muito grande, não é? Ele vive na barganha de cargos. Se você pegar todos os governos, tirando o governo Collor, Collor de Mello, que foi o primeiro governo, né, do período democrático, da redemocratização, o PMDB esteve presente em todos os governos. Teve com o Lula, com o FHC. Isso só demonstra que o partido não tem identidade? É um partido de centro. Não é? Quer dizer, isso é um pouco a característica do partido de centro. Como ele faz, vamos dizer, a intermediação, ele faz o meio de campo. Não é? Ele, por um lado, ele não tem um perfil ideológico claro. Não é? Quer dizer, no caso do PMDB, além disso, tem essa característica regional muito forte. Não é? Então, em alguns lugares, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, PT e PMDB não se bicam aqui. Não é? Quer dizer, não se entendem, eles disputam um espaço, né, eleitoral parecido, porque o PMDB aqui sempre teve uma tradição mais à esquerda. Né? Então, há uma sobreposição aí, não é? de região eleitoral, né? Ideológica. Então, são dois partidos que dificilmente compõem o governo aqui. Quer dizer, ou seja, nunca compuseram o governo aqui. Né? Mas, no nível nacional, o PMDB sempre foi governo. Então, eu acho que houve, sim, né, uma capacidade do ex-presidente Lula de atrair o PMDB, porque, se vocês se lembram, na primeira parte, né, na primeira metade do primeiro governo Lula, o PMDB não integrava a base governamental, a base governista. Ele veio, né, para apoiar o governo, para integrar a base, e depois, e aí sim, não é? Quer dizer, uma costura que eu acho que o presidente Lula teve um papel muito forte nisso, foi de trazer, né, o PMDB para a sua chapa e compor, né, o governo com a presidente Dilma. Foi divulgado nas redes sociais, eu acho que o pessoal quem não viu vai ver agora, tá? O ex-presidente Sarney, do PMDB, fazendo menção que ia votar no 13, né, do PT, na urna, e aparentemente ele está apertando o número 4545 do Aécio Neves. Nós temos as imagens aí para ficar mais claro para quem está em casa. Preste atenção no Preste dedo atenção, dele. ó. Na hora da votação, ali, ó. Claro, ali não dá para errar, né? A gente consegue ver, os dígitos não mudam de lugar, né? Eu duvido que o 4 ia estar antes do 1, por exemplo. É impossível, né? É Nesse caso é impossível. Na linha do meio. Essas contradições são muito evidentes e essa imagem diz muita coisa. Né? Pois é, veja, o ex-presidente Sarney é o presidente de honra até hoje do PMDB. Né? Quer dizer, ou seja, ele não votou no candidato do partido que ele próprio preside.
Não é? Quer dizer, ele negou, disse que não, que o vídeo não corresponde à realidade e tal. Quer dizer, como, né, ninguém provou que o vídeo foi editado, fica difícil a gente, né, duvidar do vídeo. Né? Mas, veja, é isso. Né? Quer dizer, em cada estado da federação, o PMDB tem uma configuração e tem interesses específicos. Né? No caso, em pauta, no caso da oposição que o Eduardo Campos, né? Não, desculpe, Eduardo Cunha, né? Faz a presidente Dilma, quer dizer, parece que tem um outro componente aí, né? Além das picuinhas e dos interesses específicos. Né? Quer dizer, no caso aí, tem também uma mágoa, né, do Eduardo Cunha pelo fato de que a presidente, né, e o PT, especificamente, que é o seu partido, não é isso? Se empenhou fortemente em dificultar, né, a sua eleição como presidente da Câmara dos Deputados. Né, que se apresentou um candidato e fez uma pressão muito grande para que ele não fosse eleito. Além disso, veja, tem outra coisa que não é dita normalmente, que me parece que é muito forte, é o fato de que o Eduardo Cunha está, isso é público, não é isso? Faz parte da lista do Janot. Não é? Quer dizer, ele está sendo investigado, ele será investigado no escândalo da Petrobras, não é? Do desvio de recursos. Eu acredito que muito dessa hostilização que ele está fazendo ao atual presidente é uma sinalização à oposição. Não é? Quer dizer, olha, vocês me mantenham aqui, né, me deem proteção, que eu vou jogar no time de vocês. O que está valendo mais hoje? Está do lado do PMDB ou não se misturar com a turma? No caso do PT, o que seria mais lucrativo hoje? Olha, é complicado isso, né? Realmente você alertou que a pergunta seria difícil. O que eu posso te dizer é o seguinte, olha, o que se espera, né, quer dizer, dos políticos e dos partidos políticos é uma certa coerência no seu alinhamento político. Não é? Quer dizer, se um partido faz parte da base governamental, seja da Presidente da República, do Governo do Estado ou da Câmara Municipal, não é isso? É que ele deve votar com esse partido. Ou então se retira ou do partido, não é isso? Ou da base governamental, não é? Quer dizer, ou leva seu partido para fora. Se ele é oposição, ele deve votar contra, não é? Quer dizer, em momentos, vamos dizer, de interesse nacional ou local, não é isso, que são maiores do que as bandeiras do seu partido, ele deve votar a favor, não é? Mas em casos excepcionais, como esse. Então, de certa forma, o Cid Gomes tem razão quando ele disse, olha, não é, o comportamento, não é, dos parlamentares não condiz, não é? Quer dizer, ele diz, olha, o partido de oposição faça oposição e o partido, não é, que faz parte da base se comporte como base, ou seja, né, adira ao governo. Sim. Tá? Sim. Eu acredito o seguinte, né, tentando ser objetivo na resposta à tua pergunta, o que é mais lucrativo? Me parece que o PMDB está tentando conseguir mais benesses numa postura de oposição. Tá? Quer dizer, a Presidente da República está praticamente acuada, né? Quer dizer, a oposição da grande mídia fez com que caísse muito fortemente o seu prestígio, né, a aprovação do seu governo, e quando a sua própria base ameaça retirar apoio, o que ela está fazendo? Ela está, na verdade, eu vou usar a expressão do Cid Gomes, um certo achaque. Sim, ela é refém Sim. hoje. É refém, Ela é né? refém. Quer dizer, ou você me dá mais cargos, né? Eu acho que tem um problema sério de condução política do governo. Tá? Quer dizer, se você pensar que o chamado núcleo duro do governo, né, os ministros próximos se reúnem sem a presença do vice-presidente, né, quer dizer, que a presidente não consegue trazer, né, o seu vice, que é do PMDB, para partilhar com ele as decisões, você diz, bom, o PMDB está achacando,
não é isso? Mas a gente tem que reconhecer, por outro lado, se a gente reconhece um certo achaque, a gente tem que reconhecer, por outro lado, que a presidente também facilita isso, não é? Ou cria oportunidades para hostilização. Segundo a Folha de São Paulo, Michel Temer, o vice-presidente, teria conversado com Aécio Neves e com o FHC há 2 ou 3 semanas atrás.